Boa noite, meu amigo, boa noite, meu irmão, meu caro amigo de todas as segundas-feiras, homem do caminho. Que bênção poderosa nós podemos estar aqui mais uma vez usando este instrumento de comunicação tão poderoso e que nós sempre estamos conectados através dele para manifestarmos a graça, a glória de Deus sobre as nossas vidas e sobre todos aqueles que desejam entrar e conferir a palavra que nós temos trazido toda segunda-feira aqui. Você é muito bem-vindo, especialmente você que é a primeira vez que está conosco neste programa. Nós somos, então, os homens do caminho da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Estamos ampliando os nossos horizontes. Eu nem sei mais até onde esse vídeo tem chegado, mas eu sei que tem abençoado muitas vidas. O propósito do trabalho é uma palavra simples, objetiva e que fale ao nosso coração como homens de Deus. Eu quero compartilhar esta mensagem com a graça do Senhor, com alegria e com o poder de Deus, sempre agindo sobre a minha vida e todos os irmãos com o seu poder e a sua misericórdia. Hoje eu quero trazer, então, uma palavra que eu ouvi esses dias através de um pastor conhecido. Eu recebo sempre as suas mensagens através do próprio YouTube e ele trouxe uma mensagem muito interessante falando sobre o chamado de Deus na vida do apóstolo Paulo. E ele mencionou uma coisa muito interessante e eu realmente percebi que aquilo era uma grande verdade para nós e eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que eu também recebi. Então, não estou copiando nada dele, né? O pastor Luciano Subirá. Não estou copiando nada dele, nada disso, mas você pode até conferir no portal dele lá. Mas é uma palavra que me chamou muito a atenção e eu gostaria de comentar isso com vocês nesta noite. Então eu quero falar sobre o chamado de Deus para a tua vida, o chamado de Deus para a minha vida. E essa palavra se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2. E o que Deus tem falado aqui para nós, através dessa mensagem, nós precisamos nos atentar muito para isso, porque é de extrema importância, especialmente para este momento que nós estamos vivendo. Deus nos chamou para sermos alguma coisa para Ele. Deus nos chamou para sermos luz no meio das trevas. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, e ele começa esta carta, a primeira carta aos Coríntios, dizendo assim para aquela igreja: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Uma palavra muito contundente, muito forte para nós e precisamos refletir sobre isso. Exatamente porque esta palavra não ficou presa no passado. Esta palavra, como eu tenho sempre dito aqui, essa palavra ecoa até os nossos dias e nos chama a atenção para o nosso modo de viver como cristãos e como aqueles que se denominam homens do caminho. Eu me chamo assim, porque eu estou andando nesse caminho de Cristo e eu quero cada vez mais obedecer ao meu Senhor, ao meu Mestre, ao meu amo, ao meu Senhor Jesus Cristo. Deus então nos chamou a mim e chamou a você. Cada um de nós tem um chamado de Deus. Você sabia disso? Você tem essa consciência deste chamado de Deus para a sua vida? Meu querido, o que vem a ser isso?
Muitas pessoas, elas, quando ouvem essa palavra, logo pensam que o chamado é apenas para pastores, evangelistas, missionários, etc. Não é apenas isso, não é somente isso. Essas pessoas mencionadas, pastores, evangelistas, missionários, eles têm um chamado específico, para uma obra específica que Deus os levanta para fazer. Nós, no modo geral, nós estamos falando de um chamado que Deus tem para cada um de nós e que Ele entregou nas nossas mãos quando nós entregamos a nossa vida a Jesus para que Ele viesse morar em nós, habitar em nós, para aquele dia que nós nos convertemos a Cristo. Ele entregou a Cristo Jesus e nos chamou ao mesmo tempo para uma nova caminhada de vida com Ele. E estamos caminhando, meus irmãos, e estamos caminhando rumo ao céu. Estamos a cada dia mais próximos do arrebatamento da igreja. Mas enquanto isso não acontece, queridos, nós temos que entender qual é o chamado de Deus para as nossas vidas. Deus não nos chamou para ficarmos curtindo a vida. Deus não nos chamou para ficarmos indo a uma igreja uma vez por semana, sentarmos no banco da igreja e assistirmos a um culto e ficarmos ali e termina o culto, acabou tudo aquilo, cumpriu-se uma obrigação, vamos embora para casa, vamos cuidar da vida, vamos curtir a vida, vamos fazer aquilo que dá na nossa telha. Não, isso não. Você está enganado, se você estiver pensando assim. Mas veja só, meus irmãos, o primeiro versículo de Coríntios, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele diz que ele foi chamado pela vontade de Deus para ser, no caso dele, para ser um apóstolo de Cristo. E você? O que é que você sente sobre isso? Quando você lê alguma coisa desse tipo, né? E Deus tem para você um chamado, e esse chamado, ele é real, ele é verdadeiro, ele é para você, é para os nossos dias, é para que nós cumpramos a sua palavra. Veja que Paulo está dizendo o seguinte, que ele foi chamado para ser apóstolo de Cristo, e ele escreve à igreja, e é como se ele estivesse escrevendo para nós hoje. Ele diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os irmãos, em todos os lugares, sobre todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. Então esse chamado é real e é para nós realizarmos algo que o Senhor pede para nós, para cada um de nós. Você está pronto? Vamos então saber o que é que Deus tem para nós, para que Ele nos chama? E eu elenquei aqui 3 coisas importantes para nós pensarmos e refletirmos, para nós sabermos que o nosso chamado é um chamado real. Em primeiro lugar, Deus nos chamou para sermos santos. Olha, meu irmão, essa palavra não pode ser confundida. Essa palavra não pode ser, estarmos achando que essa palavra é apenas para aqueles que passaram por um processo religioso e que, de repente, eles fazem por merecerem serem chamados santos, mas a Bíblia está dizendo que cada um de nós deve ser santo em Cristo Jesus, não segundo as suas próprias obras, mas ser santos em Cristo Jesus, vivendo a santidade de Deus na sua vida. Veja só, então, o que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 1, versículo 3 e 4. Ele diz assim, nos chamou para sermos santos. Veja lá o que está escrito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, Deus nos chamou para vivermos a santidade do seu Filho em nossas vidas, para sermos separados deste mundo pecaminoso, para vivermos em Cristo, para vivermos e permitirmos que Jesus Cristo seja o Senhor da nossa vida, seja o nosso mestre, o nosso guia, aquele que nos conduz. E ele enviou o seu Espírito Santo para nos capacitar, nos encorajar, para nós vivermos desta maneira. Como filhos obedientes, nós não devemos viver conforme as paixões, que nós tínhamos anteriormente, enquanto não conhecíamos Jesus, quando ainda nós vivíamos na ignorância. Veja o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, do versículo 14 a 16. Diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Impressionante essa palavra, porque nós somos chamados para viver a santidade de Deus em nossa vida. Nós não fomos chamados para produzir uma vida de santidade, mas nós fomos chamados para viver a santidade de Cristo em nós. Os méritos são dele, a graça é dele, o poder é dele, tudo é dele. Quando ele opera em nossas vidas, nós conseguimos então viver uma vida segundo a sua orientação, segundo o seu querer. E isso você precisa entender bem. Busque na palavra toda essa temática para a sua vida, estude a Bíblia, busque o Senhor, e Ele vai mostrar para você cada momento da sua vida será ainda mais poderoso em Cristo. Você vai entender estas coisas. Eu gostaria só de deixar esses 2 versículos como base para nós entendermos que nós fomos chamados para a santidade. Em segundo lugar, Deus nos chamou para vivermos na sua luz. Ou seja, meu amado amigo, meu querido amigo, nós não fomos chamados, como dissemos no item anterior, nós não fomos chamados para viver conforme aquilo que nós tínhamos anteriormente, antes de conhecer a Cristo. Mas veja só então o que disse Paulo, o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Colossenses, no versículo 13 e 14, ele diz o seguinte: ele nos chamou para vivermos na sua luz. Preste atenção nesse versículo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, ou seja, a remissão dos pecados. Veja, preste atenção, mais uma vez nós estamos aqui dizendo que todo o poder de Deus sobre a nossa vida nos faz realmente andarmos na sua luz. Não é você, não sou eu, não somos nós que produzimos isso. Não são as nossas próprias obras. As nossas obras não chegarão nem aos pés daquilo que Deus deseja para nós. Mas quando nós nos submetemos à ação do seu Espírito, quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo nas nossas vidas, nós podemos então viver uma vida debaixo da sua luz, longe das trevas, longe do mal, longe de Satanás, e vivemos debaixo da vontade do Senhor. Amém? Você crê nisso? Você sabe disso? Você tem consciência disso? Então vamos andar assim. Vamos andar debaixo deste poder e desta graça para sermos santos e vivemos debaixo da luz do Senhor Jesus. Amém? E por último, meu querido, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque este item é o mais, eu creio que ele fecha, ele encerra não fecha esse tema como
no geral, mas eu creio que para essa meditação de agora, nós podemos então dizer que nós concluímos com essa palavra. Veja então o que disse o Senhor lá atrás, quando Abraão foi chamado por Deus, lá em Gênesis, no começo, quando a Bíblia começou a ser escrita. Então Deus chama a Abraão de uma maneira também muito forte, muito interessante, muito maravilhosa. E lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, o Senhor disse a Abraão, veja só, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vá para uma terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Deus está também nos chamando e chamando a cada um de nós para que nós possamos espelhar a sua glória, para que nós também possamos refletir o seu caráter, para que nós possamos também revelar ao mundo a transformação que nós recebemos dele. Aquilo que nós vemos aqui no texto onde Abraão foi chamado por Deus, né? Ele é chamado pelo Senhor para que ele pudesse cumprir uma missão que Deus estava dando ao seu povo a partir desse homem. Por isso ele diz, você será uma bênção. Onde você for, você será uma bênção. Simplesmente me obedeça e seja o que eu estou pedindo para que você seja. Submeta-se ao que eu quero fazer na sua vida e você será uma bênção. Parece que é interessante, né? Quando nós lemos esse texto de Gênesis capítulo 12, 1 e 2, nós temos algo parecido em Romanos capítulo 12, 1 e 2, escrito pelo apóstolo Paulo. Veja só o que está escrito nesse texto. Né? Ele diz assim, portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem as coisas ou a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um de vocês uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto você faz e pensa. E assim vocês aprenderão, por experiência própria, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Parece que nós temos até um paralelo, né, entre aquilo que Deus falou a Abraão, a maneira como ele chamou Abraão lá em Gênesis 12, 1 e 2, e aquilo que Paulo está escrevendo aos crentes de Roma no capítulo 12, versículo 1 e 2. Para que nós espelhemos a glória de Deus, para que nós possamos revelar a glória de Deus em nossas vidas, não imitando a conduta deste mundo, mas sendo uma bênção onde quer que nós estejamos, espelhando a vontade de Deus, espelhando o caráter de Deus, espelhando a glória de Deus e experimentando verdadeiramente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Concluindo então, meu querido amigo, Deus nos chamou para vivermos debaixo da sua graça, andando pela fé em Cristo Jesus, sendo homens que glorifiquem o nome do Senhor. Meu amado amigo, homem do caminho, que esta mensagem possa entrar no seu coração, que esta palavra possa entrar na sua vida e fazer aí morada em você, e você possa meditar e refletir sobre ela e aplicar isso na sua vida. Nós estamos vivendo num mundo mau, mas nós podemos viver felizes, alegres, contentes, podemos viver uma vida cheia do poder de Deus quando nós andamos debaixo da vontade do Senhor para nós. Vivemos debaixo da sua luz, vivemos debaixo da sua graça, andando segundo o querer do Senhor, andando segundo as ordens do Senhor, andando segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade.
Vamos ouvir então agora um louvor, uma música, e daqui a pouco nós voltamos para encerrarmos este tempo e assim nos despedimos em nome do Senhor Jesus. Fique agora com esta música, este louvor, e nós já voltamos em nome de Jesus. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Pois bem, meu amigo, que bênção o louvor que nós acabamos de ouvir e pudemos apreciar e ouvir essa bela mensagem. E também pela palavra que o Senhor nos deu esta noite, que me chama tanto a minha atenção. Eu quero ser para Deus aquilo que Ele deseja para a minha vida. Muito embora possamos fazer tantas coisas, o ser para Deus é mais importante quando nós queremos cumprir a sua vontade, quando nós queremos andar debaixo da sua santidade. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê uma semana abençoada, uma semana poderosa, uma semana cheia de vitória, uma semana onde nós possamos refletir toda a glória de Deus em nossas vidas. Que Deus possa abençoar, então, o seu caminho. Vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer por este tempo,
precioso, onde nós pudemos ouvir a tua voz através da tua palavra. E queremos, em nome de Jesus, nos submeter ao Senhor, nos submeter à ação do teu Espírito, fazendo, ó Deus, com que toda esta glória do Senhor possa ser derramada sobre cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos. E então, ó Deus, nós conseguimos durante a semana manifestar aos outros o bom perfume de Cristo, e nós possamos, em nome de Jesus, andar debaixo da tua luz, vivendo a tua vontade para nós. Nós te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu querido amigo. Deus abençoe sua vida, sua família, enfim, tudo aquilo que diz respeito a você, tudo aquilo que diz respeito à sua casa, aos seus amados. Deus abençoe em nome de Jesus. Até segunda-feira que vem, nós estaremos aqui para mais um programa dos Homens do Caminho. Fique com Deus. Deus te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Sobre toda a terra